Dizem que alguns objetos carregam mais do que simples matéria, que certas coisas absorvem energias, histórias e até mesmo espíritos. O que aconteceria se um brinquedo, um simples boneco, fosse mais do que apenas pano e enchimento? Esta não é apenas uma história. Este é o relato de um dos objetos mais assombrados do mundo. Uma história real, marcada por tragédias, mistérios e acontecimentos inexplicáveis. Este é Robert, o boneco assombrado. A história começa no início do século XX, em uma mansão vitoriana localizada em Key West, Flórida. A casa pertencia à influente família Otto, que vivia com seus empregados e levava uma vida aparentemente tranquila. Mas dentro daqueles muros, algo sinistro estava prestes a nascer. Dizem que tudo começou com um presente. Um simples boneco, entregue a um menino chamado Robert Eugene Otto, ou apenas Jim. O boneco era feito de pano grosso, com olhos negros e expressivos. Vestia um uniforme de marinheiro e segurava um pequeno leão de pelúcia. Mas ele não era comum. A versão mais conhecida da história diz que o boneco foi um presente de uma empregada da casa. Uma mulher que, segundo rumores, sofria abusos e maus-tratos dos patrões. E que, antes de ser demitida, teria lançado uma maldição sobre o boneco. A mulher conhecia magia negra voodoo. Gene, encantado, deu ao boneco o seu próprio nome, Robert. Eles se tornaram inseparáveis. Mas algo não estava certo. Sussurros na escuridão. Som de relógio marcando meia-noite. Vozes infantis ao fundo. As coisas começaram devagar. No início, os pais de Gene ouviam o menino conversando animadamente com o boneco. Mas logo, algo perturbador começou a acontecer. Eles ouviam outra voz. Uma voz baixa, rouca, estranha. Era como se alguém estivesse respondendo Gene. Mas não era uma voz de criança. Os pais achavam que era apenas imaginação. Até que os pesadelos começaram. Gene passou a gritar durante a noite. Os pais corriam até o quarto e encontravam o menino paralisado de medo, apontando para o boneco. Móveis revirados. Bonecas decapitadas. E apenas uma explicação. Foi Robert. A maldição se intensifica. Som de passos no assoalho. Uma porta se abre sozinha. Os incidentes se tornaram mais frequentes e mais sinistros. Os vizinhos começaram a falar. Muitos afirmavam que, ao passar pela casa dos Otto, viam o boneco em pé na janela. Ele mudava de posição sozinho. As crianças da vizinhança tinham pavor de Robert. Diziam que, ao olharem para a casa, viam o boneco sorrindo para elas. E não era um sorriso amigável. Era um sorriso maldoso. O medo tomou conta da família. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, a mãe de Gene subiu até o quarto do filho. E viu algo que jamais esqueceria. O boneco estava sentado na cama, olhando diretamente para ela. Com um olhar humano. Isso foi o suficiente. Ela decidiu se livrar do boneco. Mas Robert não deixaria isso acontecer. O boneco se recusa a ir embora. Algo se mexe no escuro. A família trancou Robert no sótão. E por um tempo, houve silêncio. Até que, certo dia, Gene encontrou o boneco de volta em seu quarto. Ninguém sabia como ele havia saído. A mãe, desesperada, decidiu trancá-lo em um quarto separado. Deixou Robert sentado em uma cadeira, olhando para a janela. Mas os vizinhos continuaram vendo algo assustador. Robert ria para eles. Robert se movia sozinho. Robert ainda estava vivo. O ciclo recomeça. Passos ecoam pelo corredor de uma casa vazia. Anos depois, Gene cresceu e se tornou um artista. Quando seus pais morreram,
ele herdou a casa da família. E sabe o que foi a primeira coisa que ele fez? Ele trouxe Robert de volta para o seu quarto. A esposa de Jenny não suportava aquele boneco. Ela dizia que ele a observava. Até que, um dia, sua esposa foi encontrada trancada dentro de um cômodo da casa, em pânico. Ela afirmava que Robert a trancou lá. E então, Jenny morreu. E o boneco ficou, esperando. Até que uma nova família se mudou para a casa. E a maldição recomeçou. A nova família encontrou Robert e, sem saber da sua história, deu o boneco para a filha pequena. E os mesmos acontecimentos macabros voltaram a acontecer. Boneca sem cabeça. Passos durante a noite. A família não aguentou mais. Decidiram se livrar de Robert de uma vez por todas. Ele foi enviado para o Museu Este Martelo, onde permanece até hoje. Mas sua história não acabou. Os visitantes que tentam tirar fotos sem pedir permissão relatam infortúnios inexplicáveis. Acidentes. Mortes inesperadas. Carta após carta chega ao museu. São pedidos de desculpas para Robert. Cartas de pessoas implorando para que ele as perdoe. O boneco está trancado em uma caixa de vidro. Mas os funcionários ainda ouvem risadas no meio da madrugada. Passos no corredor vazio. E às vezes, Robert aparece olhando para um lugar diferente. A pergunta que fica é: será que Robert ainda está à espera de seu próximo dono?